meu nome é Márcia Gomes da Silva, eu sou pediatra em Florianópolis e eu vou conversar hoje com você sobre a amamentação, que é um tema que eu gosto muito e tive a oportunidade de tanto ter passado pela experiência como mãe, como é uma das questões que mais eu atendo no meu consultório. Para começar a nossa conversa, eu vou te fazer 3 perguntas. Por que é importante amamentar? O que faz você ter essa tomada de decisão em relação a amamentar? E quantas histórias sobre amamentação você já ouviu? Vou te ajudar nessa primeira resposta. Por que amamentar? Porque amamentar é uma questão de saúde. O leite materno é o alimento específico para o seu bebê. O bebê, por exemplo, o prematuro, ele tem um leite materno específico para um prematuro com maior quantidade de caloria, de imunoglobulina e de carboidratos. A produção do leite materno, ela muda conforme a fase desse puerpério. Por exemplo, muitas de vocês devem ter ouvido falar já do Golden Hour, né? Então, essa hora de ouro. O que é essa hora de ouro? Por que é importante? Porque a partir do momento que nasce o bebê, nessa primeira hora, você apresenta para o seu bebê o seio e com isso vai acontecer uma cascata endócrina que vai estar conectando, dizendo, chegou esse bebê. E com isso vai acontecer a liberação de hormônios muito importantes que já estavam ocorrendo durante a gestação. Mas com a chegada do bebê agora, vamos lá, que os dois mais conhecidos é a prolactina e a ocitocina. Então, muitos estudos, e eu vou estar trabalhando com vocês sobre isso, falam da importância dessa primeira hora do bebê ser colocado, dessa sucção, mesmo que não ocorra a extração de leite, para dar esse comando que, ok, está na hora de começar essa produção de leite. Um grande erro acontece de início as pessoas não saberem que esse leite inicial, que não é leite, se chama colostro, é de uma quantidade muito pequena. Qual é a quantidade do colostro? 40 a 100 ml dia. Então, se alguém apertar no seu seio e disser não tem leite, isso não é verdade. Primeiro, porque não é leite, é colostro e a extração manual não vai reproduzir a extração que está acontecendo com a boca do bebê. Então, um dos fatos mais importantes que eu trabalho aqui no consultório, principalmente quando eu atendo os casais grávidos, é eles entenderem que esse período inicial da produção do leite, que vai dentro do colostro até o leite maturo dos primeiros 15 dias, existe uma adaptação desta mulher para essa amamentação. O que eu digo é que é um período crítico, super importante, que vai configurar todo o êxito ou não, muitas vezes, da amamentação. Então, num primeiro momento, nos primeiros 5 dias, eu vou ter a produção de colostro. Então, esse sutil 40 a 100 ml é um complexo de imunoglobulinas que vai preparar esse intestino do bebê, ajudando esse processo de maturidade intestinal, apresentando bifidobactérias para ajudar essa colonização, porque a gente vai lembrar, né, que dentro do útero esse intestino não estava trabalhando. Isso acontece com o nascimento. Toda a nutrição deste bebê acontecia através da placenta. Então esse intestino nasce junto com esse bebê e o colostro é esse, vamos dizer, esse manto protetor deste intestino. Então a quantidade é pouca, ele é um importante fator de maturidade para o intestino desse bebê e ele é um complexo de imunoglobulinas, principalmente da imunoglobulina A. Márcia, quem é a imunoglobulina A? A imunoglobulina A é o arcabouço do sistema imunológico. É como se eu desse de presente, sei lá, 1000 vacinas orgânicas para o seu bebê quando ele nasce. Então esse colostro, ele tem toda essa função de proteção para o seu bebê, para esse mundo que há de vir. Então,
E esse colostro, com essa quantidade pequena, com todo esse arcabouço imunológico, é esse processo do feminino se organizando dentro dessa amamentação com o bebê, iniciando essa sucção. Então, a amamentação é muito importante a gente saber que não é só um processo do bebê não estar conseguindo amamentar, também tem todo, olha as coisas que estão acontecendo dentro desta mulher, quantas alterações endócrinas, neurológicas, psíquicas, liberações hormonais e a produção desse leite, que a gente vai colocar esse bebê, que por sua vez tem todo esse instinto de sucção, que tem muito a ver com sobrevivência. Então o bebê ele nasce muito imaturo, no qual ele fica com esse instinto de sobrevivência e de sucção. Então eu preciso acalmar um bebê que tem um instinto de sobrevivência, eu tenho que adaptar esse peito que está mudando, inclusive, de volume de produção mamária, né, de produção de leite, do colostro para o leite de transição. Olha quanta coisa, a complexidade desse processo. O que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa de boa informação, a gente precisa saber como fazer. E isso chega assim, do nada, cai no meu peito? Dificilmente. Então, precisa ter a informação. O ideal é que essa informação venha já no pré-natal, para saber que esses primeiros 5 dias, porque não há preparo prévio do peito. O peito vai acontecer a partir daquele momento que nasce o bebê. Essa cadeia imunológica, essa cadeia endócrina que está acontecendo, de alterações hormonais, está acontecendo a partir do nascimento. Então, esse processo com a mulher, esse processo com o bebê, que é de importância, que eu diria assim, crucial nessa hora que esse bebê seja exposto ao peito, que ele tenha esse acesso, que ele tenha esse acolhimento, porque ele vai ter que ser preparado para que ele possa aprender a fazer essa abertura bucal para que ela possa fazer uma boa pega e esse binômio consiga interagir nessa amamentação de uma maneira de sucesso. Então, voltando ao colostro, a partir do 3º ou 4º dia, às vezes até o 5, esse colostro, que era um volume de mais ou menos de 40 a 100 ml, vai para o leite de transição e com isso eu vou para 400 ml. Então, se até esse período esse bebê não estava em livre demanda ou estava com alguma questão de sucção, nesse momento a coisa pode complicar. Então, se tem algum período de largada que a gente tem que estar atento, é em torno do 3º ao 5º dia, que é o que a gente chama de apojadura. Eu saio de um volume de 100 ml de colostro e eu vou para 400 ml de leite de transição. Então, esse peito vai ficar cheio. E peito cheio tem um outro fator que pode atrapalhar, que é o fator de inibição de lactação. E aí vai dizer, peito cheio não precisa produzir mais. Então a gente precisa esvaziar esse peito. Qual é a melhor maneira de esvaziar o peito? Com a boca do bebê. Ai, Márcia, eu botei a maquininha e saiu 10 ml, eu não tenho leite. Tem sim. A máquina, tanto a elétrica como a manual, elas não reproduzem a boca do bebê. Então, é colocar o bebê, principalmente, né, nesse período assim, inicial, essa livre demanda, ela é crucial para manter essa amamentação. Outro fator que é muito importante em relação à amamentação, entre os fatores que mais atrapalham a amamentação, principalmente nessa largada, é o uso de chupeta. Tudo isso que eu conversei com vocês, né? Então, o bebê aprendendo a abrir a boca, aprendendo a posicionar a língua, sugando por uma questão instintiva de sobrevivência. Óbvio que se você botar uma chupeta, o bebê vai ficar ali. Isso é bom, Márcia? Isso é péssimo. Por quê? Do seu peito por uma chupeta, tudo bem, né? Acho que a chupeta não vai reclamar.
Agora, da chupeta para o seu peito, o que vai acontecer e acontece? Um confundimento de bico. Então o bebê pega descoordenado, essa língua está acostumada ali com a chupeta, então a chance de causar uma fissura, uma pega errônea, aumenta muito. E se eu estou falando de mls, se eu estou falando de gramas por dia, né? Nós vamos estar falando que nessa inicial, o que o bebê ele perde 10% até o 14º dia, e eu acho bem importante, uma crença também que a gente tem é que as crianças, os bebês passam fome, né? Vai perder peso. O que isso é verdade, o que não é verdade? Eu vou contar uma história para vocês. Eu vou tentar ser sumária, talvez eu não seja, mas eu acho que ela é importante. Minha mãe, por exemplo, ela fez faculdade em 1960. Ela, quando entrou na faculdade de Direito, ela era mais 5 colegas. O resto todo da turma eram de homens. E naquela época, né, 10 anos depois, ela começa a ter os filhos. O nível de amamentação nessa época que a minha mãe, pós-guerra, Revolução Industrial, o nível de amamentação que a gente tinha era em menos de 20%. Por quê? Porque naquele momento foi o boom, as mulheres rasgaram o sutiã e foram para as universidades e foram trabalhar fora. Com isso, alguém chegou lá e disse para elas, não te preocupa, vai trabalhar. Eu tenho aqui um leite similar ao seu, bem bom, vá tranquila. E elas foram. E elas imaginavam que esse leite realmente era tão bom como o delas, porque a indústria fez ali uma embalagem bem bonita, escreveu que era similar ao leite materno e estava tudo bem. Os bebês aceitaram bem e fomos todos felizes. Sim, só que o que aconteceu? Porque não se tem estudos antes, a partir dos anos 80, os pesquisadores, os médicos começaram a ver que tinha alguma coisa que não estava dando muito bem com as crianças tinham muitas diarreias, as crianças tinham muitas infecções respiratórias e, por exemplo, lá em Pelotas, lá no Rio Grande do Sul, um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Pelotas começou em 1982 a fazer um estudo de corte, que é um estudo observacional. Esse estudo foi acompanhando as crianças que nasciam em Pelotas por vários anos. E o que o Dr. César Vítora, que é o chefe dessa equipe da epidemiologia, começou a ver nos seus estudos de corte que avaliavam esses bebês? Ele começou a ver a associação entre o uso de fórmula e a não amamentação com doenças diarreicas, doenças respiratórias. Então ele começou a ver também que aí havia uma mortalidade em torno de 4 vezes maior entre os bebês que usavam fórmula comparado com os bebês de leite do peito. Através desses estudos do Dr. César Vítora, ele começou a reportar isso para as entidades responsáveis, para a Organização Mundial da Saúde, Unicef, OPAS, e começou a publicar, fazer publicações científicas, avisando a comunidade científica que esses leites não eram tão similares e acontecia coisas com esses bebês. E a partir de então começa, a partir dos anos 90, uma grande transformação olhando para os hospitais, começa o programa de Hospital Amigo da Criança, começa a tirar a chupeta, porque dentro desses estudos do Dr. César Vítora, ele nos mostra isso, que dentro dos fatores que mais estão linkados com o desmame precoce é a chupeta e a ausência de licença maternidade dessas mulheres. E com esses dados, a partir dos anos 90, como eu falei, vai ter todo um movimento de olhar para isso. Então, voltando àquela pergunta inicial, por que amamentar?
O que faz você ter essa tomada de decisão para amamentar? Saúde. Saúde, porque esses estudos, o Dr. César Vítora ganhou um prêmio no Canadá, ele é um pesquisador que tem uma repercussão mundial, talvez o Brasil, que eu acho um grande orgulho, é um dos países que mais tem publicação sobre aleitamento materno e mostra isso, desse impacto de morbimortalidade. Então, quando uma mulher amamenta seu filho, ela está fazendo isso por ele, porque eu sei que as taxas de mortalidade dessa criança diminuem, das intercorrências respiratórias, das intercorrências gastrointestinais, má oclusão dentária, também reforçando os estudos do pessoal da psiquiatria, da psicologia sobre o vínculo e também, depois, posteriores estudos sobre a questão do desempenho neurocognitivo dessas crianças que são amamentadas. Uau, Márcia, tudo isso. Não, mais um monte de coisa. Não é só benéfico para esse bebê. Quem se beneficia também com o ato de amamentar? A própria mulher. Os estudos do Dr. César Vítora, mostram que essas mulheres têm menor taxa de câncer de mama, câncer de ovário, e também elas têm uma recuperação em termos de diminuição edema, de melhora no retorno ao seu peso, com essas mulheres que amamentam os seus bebês. Só isso? Não. Ainda, quando uma mulher amamenta seu bebê, o planeta agradece, porque é menor a quantidade de água que vai ser usada, menor quantidade de plástico. E então, quando o Dr. César fez uma palestra aqui em Florianópolis, que eu tive a oportunidade de assistir, ele fala que se nós, seres humanos, tivéssemos descoberto o leite materno, essa pessoa que descobriu merecia o prêmio Nobel da Economia e da Nutrição. E aí? Tá, Márcia, e aí eu não amamentei meu bebê. Então eu sou péssima? Não. Dentro da minha história, vamos pensar ali, a minha mãe, então saiu para trabalhar, eu fui amamentada até os 3 meses, naquela época era amamentação em torno de 20%, a gente tinha aquele leitinho, e veio os estudos do Dr. César Vítora, a gente começou a olhar isso diferente, e aí é onde a gente chega nesse momento contextualizado, Essa mulher que hoje tem acesso a essas informações do que é bom para a mortalidade, essa opção de escolha, só que essa mulher também precisa entender que tem tem situações que vão fazer com que essa amamentação também tenha contraindicações. Para quem não sabe, eu trabalhei 12 anos com infectologia e nesses 12 anos eu prescrevia fórmulas alimentares, fórmulas artificiais, eu não trabalhava com aleitamento materno por uma questão de saúde. Então, aquela resposta daquela pergunta, o aleitamento materno é uma questão de saúde, no qual eu opto, através de estudos científicos que mostram que o leite materno é o melhor alimento para este bebê, e também temos opções de bebês que não têm indicação de receber aleitamento materno. Quando a gente fala dessa escolha, a gente fala sobre essa saúde dessa criança e o que esses estudos mostram? Que eu tenho essa diminuição de mortalidade, mas fala também desse adulto subsequente. Então, quando eu opto por amamentar, eu estou olhando também para essa saúde desse adulto que há de vir. Então, esses estudos mostram a diminuição da diabetes mellitus tipo 2, da obesidade, da hipertensão arterial e dos desfechos de doenças coronarianas, dessa exposição precoce à fórmula. Mas como eu falei para vocês, temos crianças que não vão receber o aleitamento materno, por questões ou de saúde ou por alguma dificuldade que aconteça. Márcia, quais são essas dificuldades?
Muitas delas são por crenças errôneas. Uma delas é o ganho de peso. Os estudos mostram que os bebês de leite materno, muitas vezes eles são bebês que são magros. O ganho de peso diário, às vezes, vira em torno de 20, 23 gramas por dia. O importante é essa constância de ganho de peso e de um acompanhamento. Mas, muitas vezes, as mulheres que eu atendo chegam aqui, Márcia, mas o bebê da fulana está ganhando 40 gramas por dia, 30 gramas por dia, 50 gramas por dia. Meu bebê não ganha peso. Não, seu bebê ganha peso. O que a gente tem são alguns bebês que têm diferentes ganhos de peso. E isso não significa que existe pouco leite, muito leite. Existem bebês com diferentes velocidades de ganho de peso. O importante é o acompanhamento individualizado. Então, sabe aquela terceira pergunta que eu te fiz? Quantas histórias sobre aleitamento materno você ouviu? Porque muitas histórias dessas vão fazer com que você acabe desmamando o seu bebê. Por quê? Lembra daquela história dos fatores hormonais que acontecem com a mulher no puerpério? Esses hormônios, para terem essa liberação, por exemplo, a prolactina, ele é um hormônio que exige relaxamento. Se eu começar a ficar ouvindo muita história, a ficar estressada com ganho de peso, quem vai entrar na jogada? A adrenalina. A adrenalina, o cortisol. Sobe adrenalina, sobe cortisol, prolactina, ocitocina, desce. Então, essas muitas histórias que você pode ouvir podem te atrapalhar na amamentação. Então, se informe do que é realmente a amamentação. Márcia, essa tomada de decisão é fácil? Não. Vale a pena? Vale. Você está fazendo isso pela saúde do seu bebê. Tá, Márcia, eu assistindo a tua aula agora, eu não amamentei meu bebê, eu vou me atirar aqui, eu vou cortar meus pulsos, que horror. Não! Se eu sei que o seu bebê, e o que eu tô falando é isso, se eu sei que o seu bebê não foi amamentado, e como eu trabalhei 12 anos com criança, aonde que eu vou botar o meu foco no acompanhamento desse bebê? Eu vou olhar um pouquinho melhor para essas vias respiratórias, eu vou ter mais atenta com essas questões dessas intercorrências gástricas. E é importante, porque assim, vai ter. Eu comecei a dar fórmula e começou a piorar da cólica. Sim, é fato. Não é o seu bebê, isso já está descrito. A fórmula chega a ter 3 vezes maior quantidade de proteína que o leite do peito. Então vai acontecer. Então a gente só precisa, porque senão quando vê, já está na 5ª fórmula. E adianta ficar trocando fórmula? Não, tem que olhar para esse bebê. É fórmula. Vai, acolhe essa mãe, ensina a dar essa mamadeira, pega no colo. Quando eu acolho no colo, há uma liberação do nervo vago dessa mulher, que aí acalma. Então o colo, ele acalma o bebê. Então não é só a amamentação que está nessa jogada. Então eu acho que isso é bem importante dentro dessas 3 perguntas que eu estava trabalhando com você. O que é? Por que amamentar? O que faz você essa tomada de decisão de amamentar? E de quantas histórias? Porque a probabilidade da sua história ser igual à da sua amiga, para mim, é muito pequena. Cada história ela é ímpar. O que você precisa saber é o que você quer fazer. Márcia, eu quero amamentar. Então vamos amamentar, né? Mas não vai em crenças errôneas e ficar ali liberando adrenalina, porque isso não vai fazer você amamentar. Aí voltando, né, àquela história que eu contei para vocês. A minha mãe não amamentou, a geração dela não amamentava, e eu já sou, na minha turma de medicina, lá nos anos 90, nós já éramos metade da turma. E a gente, com toda essa informação científica, a gente chegou, eu quero isso. Só que eu quero isso, eu consigo isso, precisa trabalhar com a informação científica adequada. Então, chupeta é um fator ligado ao desmame.
Se eu quero amamentar meu filho, o que eu vou fazer? Eu vou fugir da chupeta. Se eu sei que os bebês que mamam no peito têm um ganho de peso numa velocidade às vezes menor, né? Mas eles têm uma constância e vão ganhar lá em torno de 23 gramas por dia, eu não vou me martirizar se o meu bebê não está ganhando 30 gramas como o bebê da fulana. Então, a informação de qualidade, ela é importantíssima. E ficar comparando não vai chegar nesse lugar que você vai conseguir amamentar. Então, dentro dos fatores de por que a gente não amamenta, um dos maiores fatores é essa inibição da prolactina. E é um fato, porque eu atendo pessoas que na primeira gestação tiveram grandes problemas com a amamentação, o ganho de peso foi pouco e era aquela coisa assim meio sofrida, e de chegar assim nos 6 meses, chegar, ai Márcia, só porque é contigo, né, que amamenta. E na segunda gestação, os bebês estão lá gordinhos. Então, foi a minha cabeça, né, Márcia? Eu digo, não, foi a prolactina, ou a ausência de. Então, é toda uma cascata hormonal que, se eu tiver bem, com uma rede de apoio, que estiver pautada cientificamente correta, me trazendo, a gente já tem bastantes trabalhos científicos, então nós somos a geração de mulheres que tem essa informação de qualidade, e aí a tomada de decisão é, eu quero oferecer o que é melhor de saúde para o meu filho. Ponto. E como é que foi? Então, a minha história em ter sido amamentada durou 3 meses, minha mãe lá no início da carreira dela. E qual foi a história da Márcia de amamentação? Essa Márcia que era profissional, né? Eu tinha certeza que eu ia amamentar. E eu falo isso aqui sempre quando atendo os casais grávidos. Visualiza já a amamentação. É isso que você quer? Por que eu tinha certeza e eu queria muito e eu não questionei? Porque como eu estudava muito as intercorrências das crianças que eu atendia, como elas não tinham amamentação, eu acabava sempre lendo sobre a amamentação. E aí eu fiz uma tomada de decisão. Eu digo, eu vou amamentar o meu filho. Meu filho nasceu de cesariana. O meu colega que estava na minha sala de parto deixou. Ele disse, Márcia, vou deixar um pouquinho de leite para ti, para você dar para o teu bebê, para você poder descansar. E eu cheguei e disse, não mesmo. E eu não sabia nem metade sobre a amamentação que eu sei hoje. E o que eu digo que, na minha experiência, fez toda a diferença? Eu tinha tomado uma decisão que eu ia amamentar. É fácil? Não. Agora, também não é fácil da fórmula, certo? Porque tem uma crença errônea também que, se eu der fórmula, vai ser mais fácil. Vai dormir a noite inteira, vai ir para o colo de outras pessoas. Isso é uma crença. E ela não é verdadeira. Vai ter pontos que vão facilitar? Sim, mas vão ter pontos que vai dificultar. Então, o que eu convido você nessa reflexão é decidir em que lugar você quer estar. Nessa tomada de decisão. Na amamentação, então vá procurar informações de qualidade. Não consegui amamentar? Não posso amamentar? Vá procurar informações de qualidade. Quem se beneficia? Você, o seu bebê, sua família, todos nós. Obrigada.